caso da espécie humana, o oxigênio é essencial para a vida, mas quando ocorre a inalação do oxigênio, antes dele efetivamente chegar aos pulmões, ele passa inicialmente pela traqueia, passa pelos brônquios, pelos bronquíolos, até finalmente chegar nos alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, que é o processo da troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico. Então esse oxigênio é lançado na corrente sanguínea e é utilizado pelas células. Parte desse oxigênio é utilizado pelas células, mas a outra parte não. E o que acontece com esse excedente de oxigênio? Esse excedente oxida as células, causando o envelhecimento das mesmas. É isso que gera o envelhecimento. E no caso da espécie humana também, a água é essencial para a sustentação da vida. Mas quando há ingestão de uma quantidade muito superior de água do que necessário para o funcionamento pleno do organismo, surge o quadro de hiponatremia, que é quando há uma redução da concentração plasmática de sódio no sangue, gerando um colapso metabólico que afeta a propriedade plasmática do cérebro, o que força a entrada de água dentro das células nervosas, levando à lesão celular neuronal, causando diversas lesões dentro das células. Em outras palavras, sejam bem-vindos ao universo, onde ao mesmo tempo em que o universo, com a benevolência interpretada por muitos como divina, ele também pode se utilizar dessa mesma benevolência através de um breve descuido para invocar a tão temida morte. E isso, essa vulnerabilidade, essa propriedade efêmera da vida, é que talvez a torne ela tão bela e tão hostil. Sublata causa tolitur effectus. Mitspanti 5. Toda e qualquer forma de domínio sobre outros indivíduos é imoral e perversa, e por isso sempre estará fadada ao fracasso, não importa qual a suposta ordem social que esse domínio queira advogar, com seu nome pomposo, falsas premissas e vãs finalidades. Todo e qualquer sistema que a premissa sobrepuja as liberdades individuais está fadado a ruir, mergulhando do topo de sua soberba. E para começo de conversa, novamente eu vos digo, esse corona-apocalipse, esse vírus, ele não possui nenhuma característica que o torne tão nocivo quanto os detentores da informação, a mídia mainstream, o Globo e afiliadas. E esses parasitas humanoides desses políticos tentam pintar esse quadro caótico. Esse corona-apocalipse é nocivo para quem possuir imunodeficiência, pois como ele atua diretamente em um órgão vital, o pulmão, então obviamente se qualquer um que tiver com carência imunológica ou com alguma comorbidade que venha cometer o pulmão, não é preciso ser nenhum gênio para supor que há sim algum risco. Por isso pessoas do grupo de risco devem ficar reclusas e se ter os devidos cuidados, e não toda a população do universo, por causa de um vírus que, de tão letal que supostamente ele foi-se preciso inflar os números de infecção e óbitos por força de lei para corroborar a pretendida narrativa. Uma narrativa suja e medíocre de parasitas humanoides que não medem esforços para as suas jornadas em busca de poder. É disso que se trata, busca por poder. Não me venham dizer que o grau de contágio desse vírus é alto, porque também não passa de uma falácia, sem fundamento, propagado aos quatro ventos, sem nenhuma lógica. Bom, sim, o grau de contágio dele é considerável.
quando se comparava a alguns vírus, como o H1N1, mas também o grau dele é muito baixo quando se comparado a outros vírus, como o sarampo, por exemplo. Enquanto o H1N1 tem um grau de contágio classificado em 2, o Corona Apocalipse tem o seu grau de contágio classificado em 3. Já o sarampo tem o seu grau de classificação em 17. Quando irá ficar claro que há tempos, isso deixou de ser uma luta entre a espécie humana versus vírus. Há tempos essa luta foi apropriada pelos parasitas humanoides, os políticos, que estão se utilizando desse momento de caos, desse Ragnarok artificial criado por eles, os políticos, para vos aprisionar dentro de uma prisão sem muros, uma prisão feita para aprisionar as vossas mentes, criando um clima de medo, permeado de uma histeria coletiva, fazendo o correto parecer absurdo, e o absurdo ser aceito como correto, enquanto eles adquirem ganhos e mais ganhos às custas do pavor que impuseram aos indivíduos distraídos. É simplesmente surreal que, mesmo com todas as evidências e provas e mais provas esfregadas na face de alguns, estes preferem acreditar no prefeito, acreditar no governador, acreditar no pastor, acreditar em divindades, acreditar na ciência. Realmente é preciso se acreditar na dita ciência, se ter fé nessa ciência, para se acreditar nos estudos desse Imperial College e esse senhor Átila. E aos que duvidam que a ciência é sim manipulada e fraudada, sobretudo em sistemas simpatizantes ao comunismo, a favor de uma mentira, de uma narrativa fraudulenta para se ocultar motivações obscuras, sugiro que se aprofundem no ocorrido em Chernobyl. Lá fica explícito que o planeta seria destruído, sem exagero, se os dados científicos não fossem contestados. Não há precedente acerca da eficácia de quarentena ou lockdown como o que está sendo propagado como método científico e eficaz para se conter uma epidemia. Simplesmente não há. Notaram que ninguém mais está dizendo para se seguir as orientações da OMS? Sabe por quê? Porque a OMS agora está dizendo que o modelo de combate ao vírus a ser seguido é o modelo da Suécia, o de não quarentena, o de não lockdown. E quer saber o que a OMS dizia acerca do uso de máscaras? Também, Organização Mundial da Saúde, coronavírus, perguntas e respostas. Podem as máscaras proteger contra a infecção do novo coronavírus? Máscaras médicas como esta não podem proteger contra o novo coronavírus quando usadas sozinhas. Quando você usá-la, você deve combinar com a higiene das mãos e outras medidas preventivas. A OMS apenas recomenda o uso de máscaras em casos específicos. Se você tem tosse, febre e dificuldade em respirar, você deve usar máscara e procurar cuidados médicos. Se você não tem esses sintomas, você não tem que usar máscaras, porque não há evidência que elas protejam pessoas que não estejam doentes. No entanto, se você está saudável, mas você esteja cuidando de uma pessoa que possa
estar infectada com o novo coronavírus, então você deveria usar máscara. Sempre que você estiver no mesmo quarto que a pessoa. Tudo bem, agora eles atualizaram as informações acerca do uso de máscaras. Então vamos ao site da OPAS para ver as atualizações sobre o uso de máscaras caseiras. Abre aspas. Quando adotamos uma recomendação, precisamos examinar a ciência por trás dessa recomendação e a viabilidade dela. Alguns países têm recomendado o uso de máscaras caseiras, feitas com panos. Não temos evidências científicas fortes que isso terá um papel importante na redução da velocidade de transmissão. Mas não, o senso comum, o YouTube, Facebook, mídia mainstream, essas ridículas supostas agências de checagem de fatos, esses que acham que falam em nome da ciência, nem sequer querem ouvir as opiniões contrárias e censuram dados contrários aos seus supostos dados científicos. Esses inúteis desses políticos se utilizam da palavra ciência como um mantra no meio de tudo, como se houvesse um consenso científico, como se bastasse dizer a palavra ciência e pronto, ninguém pode discordar. Não. Ciência sem discordância não é ciência. Se uma hipótese científica não possui elementos verificáveis, testáveis e sujeitos à falsibilidade, ele não chegará a ser um experimento, onde se produzem resultados que corroborem ou não a premissa de tal tese, para então se tornar uma teoria. A falsibilidade é a premissa básica de todo o método científico. Sem estar sujeito ao contraditório, não é ciência. Ponto. Bem, esses aí podem estar fazendo qualquer coisa menos ciência. Porque é assim, com opiniões contrárias ao senso comum, que foi possível que a humanidade saiu da crença do geocentrismo para o heliocentrismo, não é? E mais um detalhe. Em média, esse coronapocalipse, esse vírus, tem um tamanho de 120 nanômetros. Essas máscaras caseiras feitas de pano permitem a passagem de partículas com tamanho de 600 nanômetros. Ou seja, enquanto as pessoas pensam que estão protegendo, que estão sendo respeitosas com o próximo, com o teu semelhante, na verdade elas podem estar colocando em risco um ente querido, uma pessoa que às vezes podem estar no grupo de risco. Isso por serem influenciáveis demais, facilmente induzíveis a acreditar em falácias reconfortantes, engendradas por parasitas humanoides, esses políticos que mentem sem pudor, visando sempre sobrepujar a liberdade alheia. Sempre é preferível a instabilidade da liberdade do que um cuidado pueril de uma segurança na escravidão. Memento mori. I couldn't agree with quite a number of his ideas.